O Irã é um dos raros países que atualmente estão do lado da Rússia no conflito com a Ucrânia. Nem as sanções internacionais nem a pressão diplomática detêm Teherã. No entanto, há uma pessoa neste mundo que é capaz de mudar a situação. O nome dele é Elon Musk. Ele vai destruir todos os satélites russos e iranianos. Assista ao nosso vídeo para saber mais. Inscreva-se no nosso canal para não perder notícias interessantes. Garantir a liberdade de expressão e a liberdade de acesso dos cidadãos à informação na internet é especialmente importante nos dias de hoje. E não só porque é uma das liberdades democráticas, a base da sociedade civil. O fato é que, durante a crise global, é também um dos mecanismos sociopsicológicos anticrise que permitem manter a saúde moral e mental da sociedade. A internet serve como um ambiente de mídia conveniente no qual a mídia eletrónica funciona, não apenas a mídia online propriamente dita, mas também gradualmente a televisão e a radiodifusão. Assim, garante, pode-se dizer, a comunicação da sociedade com o indivíduo. Para a sociedade, é um mecanismo de regulação social, enquanto para uma pessoa é a satisfação de sua necessidade de informação. É também a relação do homem com a sociedade. A revolução da mídia que está ocorrendo graças à internet tem muito a ver com a transição da mídia para o SGQ, da mídia, transmissão de informações unidirecional para a mídia, troca de informações bidirecional através da interatividade, a introdução de feedback para o público. O Irã, como um Estado autoritário, contribui de todas as maneiras possíveis para censurar o espaço da internet dentro de seu país. No entanto, se seus habitantes tiverem acesso livre ao World Wide Web, a situação política no país será completamente diferente. Pessoas comuns insatisfeitas com seu poder lutarão por seus direitos e é por isso que o Irã de todas as maneiras boicote Starlink e de Elon Musk. Mas não o podes parar facilmente. Em setembro, o chefe da SpaceX e da Tesla, Elon Musk, anunciou o lançamento da rede de internet por satélite Starlink no Irã. Ele escreveu no Twitter em resposta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre a publicação de uma licença geral do Ministério das Finanças que permite aos iranianos maior acesso às comunicações digitais para combater a censura do governo iraniano. Ativando o Starlink, escreveu Musk. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitiu uma licença geral em 23 de setembro, depois que as autoridades iranianas cortaram a internet para a maioria dos cidadãos em meio à repressão de protestos pacíficos causados pela morte da estudante Mahsa Amini. Ela foi presa por usar o hijab incorretamente pela polícia de costumes. Após a detenção, a menina entrou em coma e morreu alguns dias depois. Enquanto o governo iraniano corta o acesso de seu povo à internet global, os Estados Unidos estão tomando medidas para apoiar o livre fluxo de informações e o acesso à informação baseada em fatos para o povo iraniano, disse o ministério em um comunicado. Também ficou conhecido que a administração do presidente americano Joe Biden está em negociações com o empresário Elon Musk para expandir no Irã o acesso à internet via satélite Starlink, informa o canal CNN. A Casa Branca está discutindo com Musk a possibilidade de instalar o serviço de internet Starlink no Irã, disse o canal, citando fontes familiarizadas com a situação. A possibilidade de usar a tecnologia está sendo discutida porque ela pode fornecer acesso à rede que as autoridades em Teherã não podem limitar. Estamos no pulso para fazer tudo o que pudermos para apoiar as aspirações do povo iraniano, disse uma autoridade norte-americana à CNN. No início de outubro, tornou-se conhecido que os protestos eclodiram no Irã após a morte de Mahsa Amini. Segundo informações preliminares, ela foi espancada na delegacia por usar o hijab errado. Devido aos protestos no país, restrições ao uso da internet foram impostas e algumas redes sociais foram bloqueadas. Mas, em meio à agitação nos assuntos internos do Irã, os Estados Unidos e a UE estão tentando intervir. Sob a ameaça de sanções, eles exigem que Teherã pare de reprimir os protestos e garanta a liberdade da internet. A abertura da internet livre no Irã é importante não apenas porque ajuda as pessoas comuns a defender seus direitos, mas também porque pressionará o governo iraniano, que fornece apoio abrangente à Rússia no conflito militar com a Ucrânia. Desde o início da primeira onda de sanções, em fevereiro, a mídia russa, que se autodenomina independente, escreveu ativamente que a Rússia está se transformando no Irã. E eles se perguntaram como seria viver sob sanções em larga escala do Ocidente por anos e décadas. Vários meses depois, a Rússia realmente avançou em direção ao Irã, novos pacotes de sanções são introduzidos, empresas internacionais se recusam a lidar com os russos devido à toxicidade excessiva de tais contatos, o isolamento internacional se intensifica. Já em nível europeu, a questão do reconhecimento da Federação Russa como um país patrocinador do terrorismo está sendo levantada. O Irã está nesse status há décadas. Não é de surpreender que, no final do 8º mês de uma guerra em grande escala, os dois países tenham se aproximado visivelmente. Além de viver sob sanções e um desprezo geral pelos direitos humanos e liberdades, eles estão unidos pelo desejo de destruir a ordem mundial ocidental, onde os Estados Unidos estão no centro. A decisão de entregar drones kamikaze na Rússia, o Irã de fato entrou em conflito ao lado da Rússia. E tornou-se, de fato, seu segundo, depois da Bielorrússia, aliado no mundo. Terrorismo e propaganda. Desde o início do outono, a guerra russo-ucraniana foi claramente para o lado perdedor de Moscou.
As forças armadas da Ucrânia liberam sistematicamente os territórios ocupados, objetos explodem no território da própria Federação Russa, a mobilização se mostrou previsivelmente impopular. A anexação de 4 regiões ucranianas não levou a nenhuma euforia na sociedade russa. Neste contexto, era importante para o Kremlin dar à população pelo menos algum motivo de alegria. Aqui foi muito útil para o Irã, que vendeu à Rússia um número indeterminado de drones kamikaze. De acordo com o presidente Vladimir Zelensky, o pedido total da Federação Russa foi de unidades 2.400. Agora, foram os Shaheeds iranianos que se tornaram a principal ameaça aos civis que vivem longe da linha de frente. Seu principal golpe é direcionado para a infraestrutura energética, mas, naturalmente, casas comuns, como em Kiev, também são atingidas. Cada ataque bem-sucedido excita os propagandistas russos e o público que apoia a agressão. Os drones iranianos são muito perigosos porque podem ferir os nervos dos ucranianos comuns e danificar a infraestrutura de energia. Isso se deve às suas especificidades. O Shahed 136, ou seja, esses drones são geralmente usados pelos russos, é capaz de atacar alvos dinâmicos que aparecem em condições de linha de frente. Eles também podem voar em coordenadas pré-determinadas. Assim, eles impedem fortemente a contraofensiva ucraniana e também fornecem combustível apenas para propaganda da Rússia. Analistas do Instituto Americano para o Estudo da Guerra, ISW, chegaram a essas conclusões. Mas a cooperação entre a Rússia e o Irã não é apenas perigosa por esse motivo. Os russos poderiam prometer transferir tecnologia para o Irã, por exemplo, relacionada à aviação de combate, algo em que o Irã não foi bem sucedido. Além disso, a Rússia poderia prometer ao Irã participar de conflitos regionais, principalmente na Síria, disse Cusa. O interesse da Rússia na cooperação também não se resume à obtenção de armas. Nas condições de sanções, ela realmente precisa de quaisquer novos mercados tanto para exportação quanto para importação, inclusive em esquemas cinza. Entre março e outubro, as exportações iranianas para a Rússia cresceram 70%. Mas agora a cooperação entre a Rússia e o Irã está ameaçada. Já não era muito durável porque o início da agressão em larga escala da Federação Russa. Teherã evitou apoiar abertamente Moscou por um longo tempo, adotando uma posição neutra com apelos rituais a uma solução pacífica, em muitos aspectos semelhante à posição da Índia e da China. No entanto, na reunião de julho com Vladimir Putin, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, chamou a agressão russa contra a Ucrânia de preventiva, deixando claro que, em geral, seu país se solidariza com Moscou. Agora Elon Musk pode literalmente dividir esses dois países. A Casa Branca deveria estar grata por um presente como o Starlink da SpaceX, porque é esse sistema que pode ajudar os Estados Unidos a derrotar o Irã na guerra de informação. E isso quase garante a conclusão da cooperação entre Moscou e Teherã. Crises e conflitos têm ocorrido há muito tempo não apenas na Terra, mas também no espaço. Elon Musk quer ser o mais importante no espaço? Alguns usuários das redes sociais brincam assim. O Starlink, sem dúvida, dá ao lado que o tem uma vantagem do espaço e, ao contrário da infraestrutura de telecomunicações tradicional, como estações de retransmissão e cabos submarinos, os satélites Starlink são mais difíceis de desligar. Em abril, a Rússia até tentou desativar o Starlink com um ataque eletromagnético e falhou miseravelmente. Embora a China já tenha métodos para desativar satélites tradicionais usando silenciadores de micro-ondas, lasers direcionados e mísseis balísticos, o documento observa que a constelação Starlink não diz respeito a satélites individuais, mas a todo o sistema. A Starlink planeja construir uma constelação de satélites de 42 mil cavalos de potência, dos quais mais de 2.300 satélites ativos estão atualmente em órbita. Isso é demais para atingir cada um individualmente. A Rússia e a China têm muito medo disso. Com mais de 2.300 satélites em órbita e contando-os, o Starlink é geralmente considerado indestrutível porque o sistema pode manter o bom funcionamento após a perda de alguns satélites. Obrigado por assistir. Deixe comentários e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.